Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tô tentando acertar aqui, não tô conseguindo. Oi, cunhada. Boa tarde. Caseirinhos Tati. Boa tarde. Job Gráfica Líder. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como que tá o tempo hoje aí? Esses dias estava um pouquinho sumida. A Tati tem curtido as minhas coisas aí, né, Tati? Tava um pouquinho sumida aí. A correria. Vocês trabalham em casa e a gente trabalha com o público, sabe muito bem como é a correria. Mas isso não pode deixar de acontecer os nossos encontros, né? Não pode. Como que tá hoje, Tati? Tá tudo bem? E aí, cunhada, tá tranquila trabalhando em casa? Boa tarde. Vamos ver que esperar quem mais gente entrar aqui. Tava com saudade já de vocês, de fazer as lives. Falei, preciso voltar. Faz uma falta quando eu não faço a live, eu fico pensando. Tudo bem por aí? É, sente falta mesmo, né? Mas a correria... Geneque Pfeiffer, boa tarde, não sei se é assim que fala o seu nome, seja bem-vinda ou bem-vindo, Deus abençoe. Oi, Rai, oi, amiga, tarde, e o peludinho, C. Crislaine entrou, boa tarde, seja bem-vinda, Deus abençoe. Você que é, trabalhando um pouquinho, as vendas caidinhas, mas não vai ficar, né, Tati? Temos que acreditar que vai melhorar. Olha eu passando mosquito aqui e eu fazendo assim, né? Uns mosquitinhos chatos. Cheguei da feira agora e aí eu falei, preciso tomar um banho antes de fazer a live, porque eu não tava conseguindo falar. Falei, eu preciso tomar um banho antes para tomar um fôlego, não descansei ainda. Mas tem que estar aqui, né? Presente. Compromisso é compromisso. Semana passada não tive. E eu observei que a gente tá fazendo só de 15 em 15 dias. Mas preciso voltar e voltaremos todas as quartas-feiras, tá? Hoje entrei um pouquinho mais tarde. Mas Tati não pode desanimar, né? Tem que acreditar e bora pra cima. Caiu um pouquinho a venda, mas é todo lugar. Todo lugar. Mas a gente não pode deixar de divulgar. A gente não pode deixar de fazer a nossa parte. E é exatamente sobre isso um pouquinho que eu vou falar com vocês hoje. Marisa, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Deus abençoe. Com certeza, Tati, vai melhorar para todos nós. Temos que acreditar. Não desistir. Não desistir. Marisa, deu certo a precificação? Foi você que mandou mensagem no meu direct? Sobre a precificação do mini pool cake? A Grazi Rondina, boa tarde, Grazi. Tudo bem, amore? Deus abençoe. Desânimo jamais, isso mesmo. Não pode desanimar, não pode. Tô vendo só as mãozinhas da Grazi ali tocando teclado na fotinha do perfil dela. Ela toca piano, órgão. Foi você, Má? Deu certo, Má? A precificação? Você entendeu o que eu falei? Com certeza, Tati. Deus é mais. Vamos conseguir vencer. A Marisa mandou uma mensagem pra mim perguntando sobre a precificação do mini pool cake. E eu tava explicando pra ela. Catiana Nascimento Mendes, boa tarde. Seja bem-vinda, Catiana. Ela mandou uma mensagem pra mim perguntando sobre a precificação do pool cake. E a precificação do pool cake... Ô, Tiago. Oi, Tiago. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo. Um abraço pra Isabela, pra Karen, pra sua mãe. Desejo de Viçosa. Boa tarde. Meu marido me chamando aqui. Não corta a explicação. Explica. Olha aqui, ó.
Meu marido dando bronca em mim, ó. Falando, não corta explicação. Fala, depois você fala com o pessoal. É isso mesmo. Obrigada, amor. Boa tarde, Kátia. Desejo de Viçosa, boa tarde. Então, tava falando para a Marisa. Ela fez uma pergunta hoje sobre precificação do mini pool cake, né? E aí, o primeiro passo para você entender a precificação é você pesar a sua massa inteira e ver o rendimento dela. Por exemplo, quanto que a sua massa rendeu naquelas forminhas mini pool cake? Rendeu 10? Rendeu 15? Rendeu 20? Aí você vai fazer a precificação. Sabe aquela planilha de precificação? Lembra que a semana retrasada eu passei para vocês como calcular o preço da receita? Diante daquele preço da receita, você vai saber que nem o caso, as receitas que eu faço, tem receita que rende 2 formas, tem receita que rende 3 formas. Então depende, eu tenho que dividir o total da receita pela quantidade que eu vou colocar na forma. Quantas forminhas deram? Depois eu vou te chamar no particular e eu vou fazer essa precificação junto com você. Eu fiz há 15 dias atrás essa precificação, mostrei na planilhinha, na mão, na verdade, né? Nós fizemos o preço de custo do ingrediente, a quantidade do ingrediente, quanto você vai usar daquela receita, qual o valor de venda do produto. No caso, a última coluna, não sei se você estava aqui na live, na última coluna que nós colocamos o preço final, entendeu? Aí depois você vai saber o custo da sua receita. Aí diante daquele custo da sua receita, você vai dividir pela quantidade de formas que deu. Aí vai entrar a sua mão de obra, vai entrar os lucros, vai entrar também água, luz, gás, tudo isso vai entrar na sua precificação, entendeu? Que são os lucros, deixa eu lembrar agora a palavra, não tô lembrando. Eu esqueci agora o termo, mas até o final da live eu vou olhar aqui no meu caderno, que eu sempre anoto para não deixar, né, passar nenhuma dica. Mas é assim, sempre vai ter que acrescentar, depois do preço final da sua receita, do custo da sua receita, o lucro, o gasto variável, lembrei, o gasto variável que é água, gás, luz, essas coisas que a gente não tem como mensurar. Geralmente, a média que as pessoas calculam é 30%, tá? 30% você calcula a mais no preço do seu bolo, da sua receita. Aí depois vem custo de embalagem, custo da sua mão de obra, que eu já falei. Aí vem o custo de as embalagens, né? Embalagem, mão de obra. A precificação tem que estar tudo isso aí dentro, entendeu? Então, primeiro passo, Marisa, você tem que pegar, somar sua receita e dividir pela quantidade de formas que ela rendeu, para você saber qual a precificação correta, entendeu? Mas depois dessa precificação do custo da receita, entra todas essas partes que eu falei para você. Que, vou repetir, entra tudo que eu falei para você. Entra o lucro, mão de obra, a internet travou. Lucro, mão de obra, a parte das coisas que a gente não consegue somar, por exemplo, gastar o gasto de energia, água, enfim, você soma tudo isso no final, depois. Aí entra a embalagem, entrega, tudo isso tem que estar precificado direitinho, porque senão você vai vender algo e não vai estar lucrando corretamente, entendeu? Qualquer coisa você me chama de novo no direct que eu vou explicar de novo pra você. Se você ficou alguma dúvida aí, eu explico novamente. Se vocês também tiverem dúvida, pode perguntar aqui durante a live que eu vou explicando pra vocês, tá? A hora que você mandou mensagem pra mim, Marisa, eu tava numa feira. E aí eu respondi meio por cima, só pra te não deixar sem resposta. Aí agora na live eu tô tentando explicar um pouquinho mais. Ainda se você tiver dúvida, você pode me mandar mensagem que eu respondo, tá bom? A Cicilva entrou. A Jan, pães recheados da Jan. Bila Feitosa, seja bem-vinda, também entrou, boa tarde. Delícia da Val, boa tarde. Seja bem-vindo, pessoal. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Todas as quartas-feiras, eu não fiz toda quarta-feira, né? Eu acabei fazendo de 15 em 15 dias, quarta sim, quarta não.
a live Papo de Boleira, que é para nós crescermos juntos, dividir um pouquinho do conhecimento que eu tenho, auxiliar vocês em algumas dúvidas, porque eu tenho recebido muitas mensagens no meu direct perguntando muitas coisas, e eu tento sempre responder. Se eu não respondo na hora, eu respondo depois, mas eu nunca deixo ninguém sem resposta. Eu tento ajudar. E é o meu papel aqui, ajudar vocês. Chegou agora, Sil. Sil, eu estava explicando sobre precificação do mini pool cake para Marisa. Ela estava perguntando, aí eu estava explicando mais ou menos para ela. Lembra aquela planilha que eu fiz com você e passei também na semana retrasada? Que eu expliquei o custo, como você chegar no custo da sua receita? É sobre isso que eu estava falando com ela. E como ela chegar na divisão para ela saber o valor de cada mini pool cake para ela poder fazer a precificação dela. Entendeu? Valéria Ferreira, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Deus abençoe. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, que eu não falei no story, né? Que eu queria falar com vocês sobre um pouco de planejamento, como você atingir os seus clientes de uma forma que vai fazer a diferença. Algumas pessoas falam, Perla, hoje eu vendi 2 bolos, Perla, hoje eu vendi 1 bolo, mas vai melhorar. Bastante gente manda mensagem no direct. Tem dias que realmente cai a venda, tem dia que é um pouco difícil, tanto é no comércio, né, gente? Se a gente passa e vê, às vezes, até o comércio vazio. Então, a gente tem que entender, ter sabedoria e ter o quê? Estratégia. E não desistir de continuar a fazer o nosso trabalho. Porém, a gente tem que prestar muita atenção no trabalho que está sendo realizado. A forma de divulgação correta, público-alvo, quem que você está querendo atingir? Vou beber água aqui, gente, que eu tô morrendo de sede. Pera aí. O público-alvo. Quem é o público que você quer atingir, entendeu? Temos que determinar isso claramente antes de começar a vender, antes de começar a divulgar. Por quê? Você não pode divulgar para todo mundo, você não pode vender para todo mundo, entendeu? Você tem que ter um público que você quer atingir, você tem que ter um objetivo, entendeu? Então você tem que saber até o preço que você vai colocar, se esse público é capaz de atingir. Então tudo isso faz parte do planejamento estratégico para você alcançar o seu cliente, entendeu? Então é muito interessante ter isso bem alinhado para não ficar nenhuma parte assim de brecha para você perder o cliente, para você deixar de vender, entendeu? Tem que estar bem alinhadinho ali, centrado. Nunca começar assim, vou começar a vender, mas não sabe o que vai vender. Eu vou começar a vender, mas eu não sei precificar. Então tudo tem o passo a passo para você seguir. Você tem que sentar, eu sei que às vezes precisa vender porque precisa de dinheiro, por isso que você está procurando uma renda extra. Às vezes você está desempregado e precisa de uma renda para ajudar na sua família. A maioria das pessoas que fazem bolos caseiros, que trabalham dentro da cozinha da casa, é justamente isso. Porque precisa de uma renda para poder incrementar a renda de casa. Ou não tem renda. E às vezes não sabe nem como começar. Por isso que na quarta-feira retrasada, eu passei para vocês a parte da planilha do preço do seu produto. Como calcular o custo da sua receita. Porque é muito importante você calcular o custo da sua receita para você ter noção de quanto você vai gastar. Porque às vezes a pessoa não começa porque tem medo, não começa porque não sabe, não tem ideia de quanto vai gastar para fazer uma receita, entendeu? Então assim, tem que ter um planejamento, uma estratégia de iniciando precificação, o público-alvo, conhecendo o seu produto. E assim, uma coisa que eu sempre falo, sempre dê cortesias, sempre demonstre o seu produto, porque faz muita diferença antes de você começar a vender o seu produto. Dê para outras pessoas degustarem o seu produto. Demonstre o seu trabalho. Mostre que você vai começar a vender, mas mostre dando um mimo para a pessoa, porque isso também chama cliente. Isso também faz a diferença na hora de você conquistar o seu cliente, entendeu?
Andressa Soares, boa tarde, seja bem-vinda. Josilene de Jesus Oliveira, seja bem-vinda. Dona Clarice, boa tarde, Dona Clarice. Chegou. Adoro os stories dela, ela fala assim: bom dia, sabor de mãe. Nossa, eu adoro ouvir a voz da Dona Clarice. Lá de Olímpia, lá do Termas de Laranjais. Ela grava uns stories assim que, ai meu Deus do céu. E ela gravou um story ontem que me chamou muita atenção. Ela separou os ingredientes, ela fez um mise en place dos ingredientes dos bolos dela. E ela deixou um potinho no meio, vazio. E aí ela pegou e falou assim: você sabe o que significa esse potinho vazio? Nesse potinho vazio vai o amor, vai o carinho, vai tudo aquilo de bom que ela coloca no produto que vai para o cliente dela. Gente, eu achei tão lindo isso. E realmente é isso que nós temos que fazer. Colocar amor, carinho em tudo que nós formos fazer, independente do trabalho que a gente faça. Tem que ter amor, tem que ter um carinho. Porque quando faz com amor e com carinho, com dedicação, as pessoas percebem. Fica visível isso, que você gosta e você ama o que faz. Tem um ditado que diz, né? Tá sem som? Tá sem som, pessoal? A Dona Clarice tá falando, Sabor de Mãe tá falando que tá sem som. Sally Almeida, boa tarde, seja bem-vinda. Tá sem som, pessoal? Coloca aí pra mim. Tá me ouvindo? Carol Matos, seja bem-vinda. Tati, tá me ouvindo bem? Pessoal que tá aqui na live, vocês estão me ouvindo? Tá normal, Tabi? Dona Clarice, mexe aí no seu celular, vê se aumenta o volume, sai e entra de novo, porque o pessoal tá falando que tá normal. Tá todo mundo normal? Deu uma travadinha aqui, eu fiquei com a boca aberta assim, mas voltou. Será que foi nessa hora, Dona Clarice, que ficou? Um pouco... tá dando delay mesmo. Tá estranho, né? Tá esquisito. Estranho, tá mudo. Sai e entra de novo, Dona Clarice. Vê se a senhora consegue. Porque o microfone tá ativado aqui. Tá atrasado. Eu tô falando e a voz tá saindo depois. Isso tá desde segunda-feira, né? Que teve aquela instabilidade nas redes sociais. Até a minha professora fez uma live e também o dela tava a mesma coisa. O som tava saindo atrasado. Tá estranho, né? Tá ouvindo, Marisa? Ai, que bom. Dona Clarice, tenta fazer de novo. Tenta entrar de novo. Sai da live e entra. Eu não quero que ninguém perca nada. Marina Blank, boa tarde, seja bem-vinda. Eu sou a Perla Roca. Faço bolos caseiros e eu compartilho um pouco do meu conhecimento para ajudar as pessoas a crescerem também nesse ramo de bolos caseiros e empreendedorismo, que é muito importante, né? Nós compartilharmos aquilo que nós sabemos. Então, o que eu estava falando, né? Que a Dona Clarice fez isso, me chamou muito a atenção. Hoje de manhã o Insta ficou mudo mesmo, sim. A Dona Clarice fez esse post, me chamou muita atenção. E é isso que a gente tem que fazer. Independente da nossa profissão, independente do que nós fazemos para trabalhar, onde nós trabalharmos, nós temos que fazer com amor, fazer com carinho, demonstrando todo o afeto que a gente tem dentro da gente para as pessoas perceberem e notarem. Então, um ditado que diz: trabalhe com o que goste e você nunca precisará trabalhar. E isso é verdade. É verdade. Eu amo o que faço. E eu tenho essa sensação todos os dias. Trabalhe com o que você goste e que nunca você precisará trabalhar. Se você trabalhar com o que você gosta, não vai ser um peso para você. Vai ser uma satisfação. Tudo que você fizer vai ser feito com amor. Hoje, na feira, um cliente perguntou para mim: você gosta, Perla, do que você faz? Eu falei assim: eu não gosto. Eu amo fazer o que eu faço.
Eu me encontrei com os bolos caseiros, porque ele me conheceu na época que eu advogava. E aí ele falou, nossa, mas você gostou de fazer bolo? Eu falei, sim, amo, não troco isso por nada. Meu mundo virou um bolos caseiros. Minha família em primeiro lugar e depois veio os bolos caseiros assim para completar e eu ficar próximo deles, com certeza. Oi, Daíse, boa tarde, tudo bem, Daíse? Seja bem-vinda, depois eu preciso falar com você, viu? Sim, Tati. É muito bom, não é, Tati, fazer bolos caseiros? Não é muito bom você trabalhar perto da sua família, ficar em casa? E é uma satisfação. Tem dias, não sei se acontece com vocês, mas tem dias que às vezes a gente acorda um pouquinho, né? Tipo, ai meu Deus, tenho que levantar, tô um pouquinho triste, um pouco preocupado com algumas coisas. Porque nós mulheres às vezes ficamos um pouquinho instável, né? De TPM, enfim. E aí você, às vezes, não tem ânimo de levantar. Eu falo, ai meu Deus, eu preciso levantar, preciso ter ânimo para fazer as minhas coisas. A hora que eu entro aqui, onde eu faço os meus bolos, parece que a perla renasce, assim, sabe? É muito bom, muito bom. Às vezes eu acordo com um pouco de dor de cabeça, eu entro aqui, a dor de cabeça passa. É incrível. Eu amo fazer o que eu faço, trabalhar com o que eu trabalho. Não, você não fez nada, não. Não fez nada, não. É coisa boa, é coisa boa. A Daíse, ela é de Bauru, da cidade ao lado aqui. E ela foi uma pessoa que eu conheci, ela é esposa do pai da minha filha, esposa do pai da Sara. E ela é uma pessoa maravilhosa, gente. Eu gosto muito dela, a gente conversa bastante. E aí, então, às vezes eu falo, preciso falar com você. Ela fala, opa, o que eu fiz agora? Gosto muito dela. Ê, Daíse, não fez nada não, é TPM, é tenso, né, filha? Aí vocês devem saber bastante, né? São 3 mulheres. Aqui não sei, porque só tem eu. E quando a Sara crescer, que vou saber como que é lidar com isso. Meu marido sofre um pouquinho. Porque eu sou um pouco... Que às vezes dá vontade de comer doce, mas eu não gosto muito de doce. De chocolate, por exemplo. Mas tem umas horas que nem a Daíse fala. Passa na geladeira, pega um pouquinho da cobertura e manda pra dentro. Você faz isso, Tati? Você pega um pouquinho da cobertura do bolo e come também? Pra passar a ansiedade? A Daíse disse que faz isso. Ela pega um pouquinho das coberturas, coloca num potinho e vai comendo. A única cobertura que eu gosto, que eu pego às vezes... A única cobertura que eu pego às vezes é a de ninho perfeito que eu faço e a de chocolate branco às vezes. Mas as outras eu não curto muito não. Sempre, olha a Tati se entregando aqui, ó. A Tati falou que sempre faz isso, pega as coberturas pra comer. Ah lá, daí você falando que é uma briga pelos granulados. E você, cunhada, quando você faz bolo aí, você come as coberturas também? Assalta a geladeira, bem isso mesmo. Bem isso mesmo. E agora que eu tô fazendo esses bolos de pote, dois bolos, assim, 2 coisas que eu faço, que eu levo na feira pra vender, que eu tenho vontade de comer. Que é o bolo de cenoura com chocolate trufado e a surpresa de uva. Meu Deus do céu. Isso eu tenho vontade de comer. Quando sobra, aí eu ofereço pros meus clientes na lista, né? Ou mando mensagem, aí eu ofereço pros meus clientes, aí se não vende eu falo assim, ah, é meu. Esse eu vou comer. Granulado, ninho, chocolate, tudo. Olha essa menina, gente, essa Daíse. Depois não quer engordar, né? Fala, ai, tô gorda. Mas nem tá, viu? Ela é magra e fala que tá gorda, viu? Fala que tá gorda. Igual a minha filha. Parece uma vara de pau. Magrela e fala, mãe, eu tô gorda. Como tá gorda? Fala pra mim. Nem tá. Então, vamos lá, voltar ao foco, né, gente? Vamos lá. Ah, então um ventinho tão gostoso aqui. É, os bolos de pote. Por quê? Por que, Tati, seus problemas são os bolos de pote? Por que, Tati, seu problema são os bolos de pote? Conta pra nós. Então, gente, vamos voltar aqui, o foco. Ó. Depois eu vejo a resposta da Tati. O planejamento.
o que que significa o planejamento? Que eu já falei na primeira live que eu fiz, lembra? Eu falei sobre planejamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre planejamento. O planejamento é um plano. Nós temos que ter em mente que nós somos empreendedoras. Nós somos mulheres empreendedoras, pessoas que empreendem em casa, trabalham dentro de casa. Nós temos que ter orgulho disso, temos que ter em mente que para empreender tem que ter um plano, tem que ter uma rota, tem que ter uma meta. Tudo que a gente vai fazer tem que ter uma meta, tem que ter um plano, tem que estar totalmente claro, pra gente não se estrepar lá na frente, né? Tipo, não dar errado lá na frente. E aí, às vezes, a gente pensa assim, eu vou começar a fazer bolo caseiro, mas o meu movimento caiu, porque a confeitaria tá... É todo mundo que faz bolo, em cada esquina tem uma boleira, a minha vizinha faz bolo, a minha amiga também faz. Como que eu vou vender? Aí, outra coisa que a gente acontece, fala, mas eu tenho medo de não vender. Então eu vou fazer eu tenho só uma encomenda, eu vou fazer só um bolo. A receita rende 2, rende 3, então eu vou fracionar a receita. Não tem que fracionar a receita, você não tem que ter medo. A receita rende 2, faça a receita que rende 2. Vai vender o seu bolo. Se você tiver medo, o que vai adiantar o medo? O medo não vai trazer cliente para você. Você tem que acreditar e vai fazer e vende. Você entendeu? Então você não tem que ter medo. Faça a sua receita inteira, não fracione. Tem gente que me pergunta, como que eu faço para fracionar a receita? Eu não fraciono receita. Tem receita que dá 2, tem receita que dá 3. Eu posso ter encomendado 5 bolos, por exemplo, no dia, ou 2 bolos, diferente. Eu vou fazer a receita completa, eu vou deixar pronta entrega. Anuncia pronta entrega. Não vendeu um dia, no outro vai vender. Você entende? Então não tem que ter medo. Primeira coisa que eu falei, confeitaria, tem muita gente que trabalha com confeitaria, tem muita gente que faz bolo. Eu não vou fazer. Mas como que eu vou fazer? A outra fulana vende. Confeitaria não está saturada, a confeitaria tem campo para todo mundo, o sol nasceu para todos e vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar. Você entendeu? Medo, não tem que ter medo. O medo vamos deixar de fora, que nem uma outra professora minha fala, tá com medo? Vai com medo mesmo. Então vai com medo mesmo, vai pra cima, bota a cara pra bater, aliás, as mãos pra trabalhar e vamos fazer bolo, gente. Vamos trabalhar, não tem que ter medo não. Terceiro passo, às vezes a pessoa fala, mas eu não sei fazer bolo, eu não sei empreender com bolos caseiros, eu não sei fazer nada, eu não sei cozinhar. Quando eu comecei, não sei se todo mundo já viu a minha história, mas quando eu comecei, eu não sabia fazer bolo caseiro. Eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu cozinhava dentro de casa. Mal entendia de tempero. Meu marido depois, quando a gente casou, quando a gente começou a namorar, a gente casou, que ele foi me explicar sobre um monte de coisa de tempero. Pra mim, tempero era sal, alho e cebola. Era isso, tempero. Aí depois que a gente começou a namorar, que ele começou a me explicar outros temperos. Agora hoje a minha comida é super temperada. Eu aprendi a fazer bolo sozinha. Fiz curso, mas eu não tive quem que ficava ali no meu lado. Ela vai, faz isso, faz aquilo. Fiz um curso, aprendi técnica, aprendi método, porque não é simplesmente você pegar uma receita na internet e executar sem você saber técnica e sem você saber método. Porque antes eu pegava a receita na internet, fazia, porque não ensina técnica, não ensina o método. O que acontecia? Eu ia lá, fazia e não dava certo. Você entendeu? Então, o que eu aprendi? Que tem que ter técnica, tem que ter método e a receita boa, claro, um produto de qualidade. Mas eu não sabia fazer bolo, eu não sabia fazer nada, porque os bolos que eu fazia eram horríveis. Não crescia, solava. E aí, por incentivo do meu marido, da minha sogra, apoio deles, que então eu peguei e investi nesse meio de bolos caseiros e comecei a estudar, comecei a aprimorar e desenvolver as minhas próprias técnicas, entendeu? Aí hoje eu falo, hoje eu sou uma boleira com orgulho, hoje eu faço. Eu aprendi, demorou um pouquinho, apanhei bastante, perdi muita receita, perdi muita massa, mas precisou o quê? Perder para poder aprender.
Então eu falo, eu tive medo? Tive um pouco de medo, sim. Mas eu não deixei o medo tomar conta do meu coração. Dom eu tinha para fazer? Não tinha dom para fazer bolo. Nem todo mundo nasce com um dom daquilo que gosta de fazer. Você aprimora e aprende. Ou seja, vamos inverter. Você aprende e aprimora aquilo que você aprendeu. Foi o que eu fiz. Eu aprendi a fazer bolo e aprimorei desenvolvendo as minhas próprias técnicas, meu próprio método, entendeu? E é isso que eu tô passando aqui para vocês. Ensinando um pouquinho do passo a passo, do dia a dia da boleira, dividindo um pouco do meu conhecimento com vocês. E qual é o resultado desse? Os clientes elogiando, falando que o seu produto é bom, não tendo lugar na agenda para colocar pedido de cliente, entendeu? Então você tem que ter um foco. Planejamento é o primeiro passo que você tem que dar. Eu tô batendo nessa tecla de planejamento porque muitas pessoas mandam mensagem no meu direct perguntando as mesmas coisas. Como eu começo? Como que eu faço o custo da receita? O que eu preciso para começar? Porque ninguém que vende curso ou alguém que ensina na internet vai falar esse tipo de coisa para você. Às vezes vai ensinar uma receita, vai falar uma coisa em uma técnica ou outra, mas não fala o que precisa saber para você começar mesmo. Fica muito superficial, entendeu? E às vezes as dúvidas das pessoas, por mais simples que seja, para mim ou para outra que tem mais conhecimento, para aquela outra pessoa é uma dúvida que tá tirando a paz dela. Você entendeu? Então a gente tem que pegar, sentar, planejar e não ter medo. Não é, eu tenho que ter dom. Não. Você aprende e você aprimora aquilo que você aprendeu. Eu não tinha dom nenhum de fazer bolo. Olha hoje, entendeu? Vamos ver quem tá entrando aqui. O Alan Carvalho, boa tarde, seja bem-vindo, Alan. É o Alinha que tá aí. Gil Nunes Gourmet entrou, boa tarde, seja bem-vindo. Montaia Diva, boa tarde, acho que é assim que fala o seu nome. Angel, boa tarde, seja bem-vinda. Fernanda Vieira, 26, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui comigo nessa live. Deus abençoe. Eu sou a Perla Roca e às quartas-feiras eu faço uma live dividindo um pouco do conhecimento, um pouco de estratégia, um pouco daquilo que eu sei, que eu aplico no meu negócio para ajudar as pessoas também a crescerem junto comigo. Porque eu sempre digo, não vejo problema nenhum dividir aquilo que eu sei com você, para você também crescer junto comigo. Eu cresço, você cresce, todo mundo cresce junto e o país, o mundo, a sociedade vira sempre um lugar melhor para a gente viver, não é verdade? Dividir, compartilhar sempre, sempre. Eu sempre falo isso. O Betinho, boa tarde, Betinho. Seja bem-vindo na minha live. Nós estamos falando aqui sobre planejamento na confeitaria, falando sobre planejamento, como você faz para planejar, iniciar um trabalho na confeitaria, tá? Seja bem-vindo. E aí, depois de tudo isso, a gente acha que o quê? Que tem a concorrência, que é a mais temida de todos, a concorrência. Lembra que também que eu sempre falo para a gente observar o que a concorrência faz e não fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto, observar o que a concorrência não faz e fazer. E não existe concorrência. O que existe são pessoas que estão com medo do seu próprio produto e de divulgar. Por quê? Se você fizer um produto de qualidade, se você fizer a precificação correta, a divulgação, você vai bater de boa isso, entendeu? Você não vai precisar temer a concorrência. Você não vai precisar. Você vai acreditar em você e você vai pra cima. Então não tem concorrência pra quem não tem medo. Olha o meu celular caindo aqui. Você entendeu? Não tem concorrência para quem tem medo. Então, acredite em você, não desista. Sempre vai em frente. Pegue o seu trabalho, faça com qualidade e acredite que vai dar certo. A concorrência, utilize ela para o seu próprio crescimento,
tá? Pessoal, acabei... Pronto, gente, voltei. Desculpa. É que eu recebi uma mensagem agora que eu vou ter que sair. Eu tenho um compromisso e as pessoas já estão me esperando. Tem uma reunião muito importante e as pessoas já estão me esperando. E hoje a nossa live não foi muito comprida, né? Nós começamos, tá indo pra 1 hora já? Não sei quanto tempo já tá aqui. Nós começamos, era quase 6 horas. Olha, o celular tá caindo aqui hoje. Vocês estão aí ainda? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Esses filtros aqui do Instagram. Foi ótima. Desculpa, a live hoje não foi tão comprida, mas eu tô tentando aqui dividir um pouquinho com vocês. Eu vou precisar sair, eu tenho esse compromisso, está em cima da hora, as pessoas estão me esperando e eu acabei esquecendo do horário. Eu era pra ter começado a live mais cedo, mas eu acabei não começando no horário, tá? Me perdoem. Vamos fazer outra live a semana que vem e eu vou continuar falando sobre isso. Vou gravar alguns stories falando sobre isso, sobre a nossa live, para continuar esse raciocínio que é sobre confeitaria saturada, que não existe, sobre concorrência, sobre o medo, sobre o dom e pra gente acreditar em nós. Vou gravar alguns stories e você vai acompanhando lá depois, tá bom? Beijão, Deus abençoe, me perdoem, mas eu tenho que sair, meu horário está aqui, ó, esgotado. Não gostaria de sair porque eu tinha muita coisa pra falar pra vocês e eu acabei esquecendo do horário. Me perdoem. Gente, beijão, Deus abençoe, viu? Obrigada.